toque é um ato de cuidado. Cada 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 toque é um ato de cuidado. Previna o cancro da mama. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a cada ano, mais de 2,3 milhões de vidas são impactadas pelo câncer de mama em todo o mundo. Alarmantemente, em 95% dos países, o câncer de mama é a causa primordial ou secundária de morte entre as mulheres, destacando a urgência de ações e consciencialização para combater essa doença devastadora. Cada toque é um ato de cuidado. 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 Previna o cancro da mama. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a cada ano, mais de 2,3 milhões de vidas são impactadas pelo câncer de mama em todo o mundo. Alarmantemente, em 95% dos países, o câncer de mama é a causa primordial ou secundária de morte entre as mulheres, destacando a urgência de ações e consciencialização para combater essa doença devastadora. Doutora Adelaide. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Não, só queria testar se as suas condições de internet estão favoráveis, mas vi que sim. Então, até breve. Até breve, obrigada. Muito atual e relevante, e a conectividade e suas implicações no mundo corporativo e social. Para isso, vamos abordar a Cátedra 4G, 5G da Corporate Business School, CBS, e a Escola Superior de Gestão Corporativa e Social, ISGCS, além de discutir a deslocalização, a smartphoneização e a smartphone globalização. A Cátedra 4G, 5G da CBS é uma iniciativa que busca estudar e disseminar o conhecimento sobre as tecnologias de quarta e quinta geração de redes móveis. Essas tecnologias têm revolucionado a forma como nos conectamos e impactado diretamente o mundo dos negócios. Com a velocidade e a capacidade de transmissão de dados cada vez maiores, surgem novas oportunidades e desafios para as empresas. A ISGCS, por sua vez, é uma instituição de ensino que tem como objetivo formar gestores capazes de lidar com os desafios do mundo corporativo e social. A conectividade é um dos temas centrais abordados pela escola, pois está intrinsecamente ligada à forma como as empresas se relacionam com seus clientes, parceiros e colaboradores. Um dos fenômenos que temos observado com o avanço da conectividade é a deslocalização. Com a possibilidade de trabalhar de qualquer lugar do mundo, muitas empresas têm optado por deslocalizar suas operações, buscando mão de obra mais barata ou talentos específicos em outros países. Isso traz benefícios, como a redução de custos, mas também desafios, como a gestão de equipes remotas e a adaptação
a diferentes culturas. Outro aspecto importante é a smartphoneização, ou seja, a crescente dependência dos smartphones em nossas vidas. Esses dispositivos se tornaram verdadeiros assistentes pessoais, nos ajudando a realizar tarefas do dia a dia, como pagar contas, pedir comida ou chamar um carro. No entanto, essa dependência também traz desafios, como a necessidade de estar sempre conectado e a dificuldade de se desconectar em momentos de descanso. Por fim, temos a smartphone globalização, que é a capacidade dos smartphones de conectar pessoas de diferentes partes do mundo. Com um simples toque na tela, podemos conversar com alguém do outro lado do planeta, compartilhar informações e até mesmo fazer negócios. Essa globalização traz oportunidades, como a expansão de mercados e a troca de conhecimentos, mas também desafios, como a barreira do idioma e a adaptação a diferentes culturas. Em resumo, a conectividade tem transformado o mundo dos negócios e a forma como nos relacionamos socialmente. Estes são alguns pontos a respeito deste assunto. Obrigado por consumir o nosso conteúdo. Até a próxima! Boa tarde. Olá, viva! Boa Boa tarde, tarde. professor. Boa tarde a todos. Queremos desejar Olá. a todos boas-vindas a mais um webinar. Eu sou Adelaide Justino e desde já agradecer à professora Mônica pela oportunidade de estar aqui e nos abrilhantar mais uma vez com um show de conhecimento em torno do tema tão relevante nos dias de hoje, que é a inovação social. Bom, eu não vou me alongar mais devido ao tempo, vou pedir aqui ao professor Lourenço, o nosso diretor da escola, para tecer algumas considerações. Obrigada. Sim, boa tarde. Desejo a todos um bom webinar. Agradecer à professora Mónica pelo facto de ter aceito estar com a CBS. Devo dizer que a professora Mónica é uma pessoa, para nós, da CBS, uma pessoa muito especial, porque é com ela que temos estado a desenvolver uma ação que complementa a nossa vertente social e, por isso mesmo, a professora doutora Mónica é a pessoa mais indicada neste momento para falar, para nos dar uma aula, para dar o seu show de bola em questões de ordem de responsabilidade social corporativa, de inovação social, de environment social governance. Todas estas matérias são matérias que a professora doutora Mónica tem o domínio e sempre se manifestou pronta para colaborar pro bono, voluntariado, para a CBS. Não sei se me estão a ouvir. Eu perdi-me aqui. Estamos a ouvir, professor. Estou a ficar muito preocupada. Com tantos elogios, já estou a ficar preocupada. Professora, é sempre uma honra nós ter a professora aqui conosco e, como devo compreender, é uma satisfação que não tem medida e, por isso, gostaríamos de agradecer todo o seu apoio, todas as suas colaborações, o seu empenho na CBS, que acredito que a professora Mónica faz da CBS a sua primeira, segunda, terceira casa. E por isso, queria agradecer mais uma vez e pedir-lhe que continue a dar-nos a força para prosseguirmos com este projeto e, pela sua natureza, como deve já compreender,
nós criamos a primeira escola para executivos, extensiva a todas as classes sociais. E quando aparecem pessoas como a professora doutora Mónica Freitas, para nós é um encanto que não termina, porque, de facto, a professora Mónica Freitas está sempre empenhada em saber o que é que podemos fazer mais, o que é que temos que fazer mais, o que é preciso fazer mais. E então vamos ouvir a professora Mónica para nos ajudar mais uma vez a complementar o I-Social da nossa escola. Muito obrigado. Boa tarde a todos, muito obrigada, CBS, pela oportunidade de trabalho. Realmente é uma alegria imensa trabalhar convosco. E ao contrário que muitos pensam, há intelectuais de muita boa qualidade em África, em Moçambique e, sobretudo, na CBS. Eu gostava de agradecer à CBS na pessoa do professor Lourenço Dias, agradecer não só esse webinar, mas como também a oportunidade de trabalho conjunto. É realmente para mim uma honra e uma alegria pessoal muito grande. Gostava também de agradecer ao Dr. Helder, à Adélia, pelo trabalho árduo que teve na organização deste evento e na divulgação. Gostava também de dizer um bem-aja aos meus pares, à professora doutora Maria Pata e a outros colegas que estão presentes, e aos meus queridos alunos, que tanto me alegra vê-los aqui nessa aula, como símbolo de que, pronto, não se cansam de me ouvir, e para mim é uma alegria imensa estar cá com eles, e pronto, e refrescar também alguns conceitos que vimos muito de longe durante a nossa disciplina em responsabilidade social. Então, o que eu proponho-vos é que nos próximos 40 minutos, o professor Lourenço vai estar aqui para não deixar de estender demasiado, é realmente propor-vos uma breve viagem sobre alguns conceitos, modelos e práticas de inovação social em Portugal e em África. Eu iria pedir a Adelaide, antes de mais, a possibilidade de partilhar o meu slide. Eu não sei se eu posso, Adelaide. Sim, professora, pode. Ok. Então, quando se fala em inovação social, eu penso que o conceito não é muito claro, ou seja, quando se fala em inovação, lembra-se muito, vem-se muito rapidamente à mente o conceito de inovação tecnológica, ou seja, qualquer desenvolvimento, qualquer incremento que se faz numa ferramenta associado, geralmente, a tecnologia associada à informática, ou seja, a inovação tecnológica é qualquer incremento que eu faço no desenvolvimento de uma solução de base informática. Quando se fala em inovação social, ela é um conceito que não é muito claro, porque se por um lado é uma abstração, ou seja, pressupõe o desenvolvimento de ideias, de processos, de procedimentos, de peças legislativas que têm como pressuposto o melhorar a vida dos outros, ou seja, criar soluções, produtos e serviços que atendam à demanda social e ambiental. Por outro lado, ela cria uma componente de coprodução, ou seja, de trabalho conjunto, o que muitas das vezes não está associado ao meio tecnológico, ou seja, salvo exceção do Wikipedia, por exemplo, que é uma plataforma aberta de base tecnológica / informática, onde as pessoas têm a liberdade de entrar no Wikipedia e atualizar as informações. Ou no caso do Linux, que é uma plataforma, um sistema operacional informático aberto, cuja codificação é aberta, dando assim as possibilidades das pessoas se apropriarem da ferramenta e desenvolvê-la conforme as suas necessidades. Então, a inovação social, ela lança-nos um repto, mais do que repensar a ideia de negócio, é repensar os processos, os modelos e as práticas das organizações, objetivando com isso a criação de soluções ambientais, novas soluções ambientais, sociais e humanas. Para isso, eu iria vos convidar a verem, antes de mais, este cartoon. Este cartoon faz parte, então, do acervo da capital, do Porto Capital, quer dizer, o Porto Capital do Cartoon. E esse cartoon chama-nos a atenção primeiro. Nós temos dois senhores armados,
atrás há edifícios que nos lembram muito. No segundo, do meio, lembra-nos a árabe, pronto, países muçulmanos. O segundo, o da ponta, do lado esquerdo, lembra-nos um militar ocidental. E do lado direito, nós temos uma senhora com um caderno a tirar apontamentos. Então, isso chama-nos atenção para várias problemáticas, ou seja, o autor do cartoon utilizou-se de uma representação gráfica para chamar-nos a atenção para vários problemas. Que é a questão do acesso à educação, ou seja, chama-nos a atenção para a importância de se investir mais em educação e menos em armas. Depois, nós temos um ratinho a ler, ou seja, um rato a ler vale mais do que 2 homens armados. Ou seja, a importância da transformação social passa pela educação. E depois, outro fator que o autor chama-nos a atenção, que é o acesso da mulher à escolaridade. Como nós sabemos, o acesso da mulher ao meio acadêmico ainda é uma dificuldade nos países em desenvolvimento, principalmente, por exemplo, África, ou no caso de Moçambique. Moçambique está na 70ª, 38ª posição, em 70ª, 62ª posição no ranking mundial em termos de desigualdade de gênero, ou seja, o acesso da mulher o fato de se nascer mulher em África é muito mais complicado, e está aqui, pronto, as minhas alunas e colegas de profissão para poderem corroborarem ou corrigirem, que é muito, e isso mesmo no ponto de vista do Ocidente, ou seja, em Portugal as mulheres ainda têm muita dificuldade em chegar às posições de topo, e quando chegam são penalizadas com salários muito mais baixos que os homens, e esse fator também foi identificado na minha tese de doutoramento, onde eu identifiquei que as mulheres nos conselhos de administração dos hospitais recebiam menos do que os homens ao ocuparem as mesmas posições. Então, isso é inovação social. Então, através deste cartoon, nós percebemos que a inovação social aqui passa pela chamada de atenção a problemas sociais importantíssimos, como a igualdade de gênero, o desinvestimento na educação e o aumento do investimento na indústria bélica, tendo em conta os vários conflitos armados que têm eclodido no mundo, e chama-nos a atenção que a transformação social passa a partir do acesso à educação e, sobretudo, da mulher, porque, por exemplo, em Moçambique, a diferença entre a população feminina e masculina é mais de 1 milhão de habitantes, ou seja, há mais mulheres que homens. Então, a integração da mulher no mercado de trabalho e no setor acadêmico em Moçambique é uma prioridade, deve tornar-se numa política pública e num desejo organizacional. Quando falamos em CBS, por exemplo, eu perguntar-vos-ia, então o ensino online, o ensino à distância liderado pela CBS é inovação social? Hoje vocês diriam, não, professora, realmente de elevada importância, tem uma importância social, tecnológica, ambiental elevadíssima, mas não é inovação, porque hoje toda a gente tem ensino remoto. Mas vamos ver que em 2012, quem é que oferecia ensino remoto? Né? Então, a gente vê que, na altura, poderia ser analisado e poderia ter se criado um benchmarking de inovação social na medida em que possibilitou o acesso a formação acadêmica de qualidade a lugares onde esse conhecimento acadêmico não chegava pelas vias tradicionais, ou seja, pelo ensino presencial. Então, a inovação social é um conceito que ele tem de ser compreendido num espaço temporal restrito e tendo em conta o indicador que eu tenho, o indicador social, econômico e tecnológico envolvido. Segundo Kahl, inovação social é tudo aquilo que as pessoas fazem para alcançarem o desejado. Mas esse desejado está associado ao bem comum, não é aquilo que eu desejo, é aquilo que nós desejamos enquanto um coletivo. E para alcançar esse objetivo, nós vamos então nos ancorar em áreas como design, e isso nós vamos ver futuramente na nossa cadeira de inovação social na CBS, a questão do design thinking, como ele ajuda-nos a criar soluções ambientais e empresariais mais sustentáveis, a partir do momento que cria essa forma de articulação em rede e parte da criação de laços de empatia como
um pontapé para a criação de soluções mais amigas do ambiente e das pessoas. As ciências sociais passam a ter um papel preponderante na criação e na afirmação dos indicadores qualitativos de investigação para efeitos da análise dos impactos da responsabilidade social, porque, como vários autores, como Luiz Corvo e Lavínia Pastore, defendem, não podemos analisar a responsabilidade social apenas com base em indicadores quantitativos, porque se uma tecnologia, se uma solução inovadora melhora a vida de uma pessoa, ela já valeu a pena, ela já alcançou o objetivo dela, porque ela melhorou a vida de uma pessoa. O que, do ponto de vista das políticas públicas, isso ainda baseia-se muito nos indicadores quantitativos para se investir em políticas públicas de saúde, ou seja, isso ajuda-nos a perceber por que a investigação e o desenvolvimento de medicamentos em doenças raras ainda não é... Pronto, é um irmão mais pobre da indústria farmacêutica e das políticas públicas de saúde, porque são áreas muito onerosas e que melhora a vida de uma centena de pessoas, mas tendo em conta que os recursos são escassos, é preciso criar inovações que procurem melhorar a vida de um número mais alargado de pessoas. Portanto, a inovação social, então, ela baseia-se na ideia de que podemos criar produtos. Quando fala-se em produto, falamos em quê? Vamos imaginar... era para ser o Uber, por exemplo. O pressuposto, o desígnio inicial do modelo Uber era positivo, ou seja, assentava na ideia de que qualquer um poderia ter acesso ao capital e criar sua empresa, ao colocar a sua viatura a serviço da sua empresa. O único bem que tinha, punha a serviço da empresa. Só que a partir do momento em que a plataforma passou a onerar demasiado os donos das viaturas, com a justificativa de que precisava deste valor para alimentar a própria plataforma, ela começou, ou seja, entrou no sistema capitalista, cujo objetivo é beneficiar um grupo restrito de proprietários, neste caso, são os proprietários da plataforma, e não serviu o seu pressuposto, que seria de transformação do capitalismo num capitalismo humano, possibilitando que as pessoas pudessem criar os seus negócios sem ter um valor exorbitante de investimento inicial. Em termos de serviços, nós temos, por exemplo, o Banco Alimentar de Moçambique, o Banco Alimentar de Portugal. Então, o que o Banco Alimentar faz? Ele recolhe os alimentos e distribui às comunidades e às instituições mais vulneráveis, e não ganha nada com isso, ou seja, está a contribuir para o solucionamento de um problema social, que é a fome e o combate à pobreza, e utilizando num sistema de banca financeira, só que na banca financeira eu deposito dinheiro, e no banco alimentário eu deposito alimentos. A diferença é que eu não tenho de pagar também para poder depositar o alimento, e depois, pronto, eu estou a servir, ele serve esse pressuposto de transferência, mas a fundo perdido, ou seja, eu invisto o alimento para solucionar um problema social e eu deixo de ter esse alimento, mas fico enriquecida saber que este alimento serviu para alimentar alguém. E vocês vão ver que a inovação social, ela desconstrói também a ideia de noção de propriedade, ou seja, quem tem a propriedade do dinheiro nem sempre é quem tem a propriedade da ideia, e nem quem vai ter a propriedade do serviço. E isso nós vamos ver depois com mais profundidade ao longo do curso. Portanto, segundo Murray, que eu aconselho todos a verem, que é o pai da inovação social, ele vem dizer que inovação social assenta, então, na criação de modelos, serviços e modelos que atendem a necessidades, criando novas colaborações ou relacionamentos, ou seja, estabelece uma base coletiva de decisão, fortalece os laços de cooperação, tal como as dinâmicas de gestão de stakeholders. É preciso fundamentar essa lógica de trabalho em rede. Hoje, por exemplo, várias empresas de crowdfunding, elas têm apostado nessa criação de laços de confiança entre dadores e beneficiários,
de forma que as pessoas se sintam mais motivadas a doarem o seu dinheiro ao verem os frutos do seu projeto a desenvolverem, seja a edição de um livro, a filmagem a gravação de um filme, etc. Em outras palavras, elas são inovações, porque são boas para a sociedade e porque melhoram a capacidade de agir. Como falamos, a inovação social ela pode passar por uma peça legislativa, ela pode passar por pode ser compreendida por um movimento social. Nós vamos ver o exemplo do movimento social, que é uma inovação social. Temos um outro, por exemplo, em que, durante a pandemia, milionários de todo o mundo escreveram uma carta a endereçarem aos seus governos, no sentido de convidá-los, ou a pedir-lhes, a implorá-lhes, que aumentassem os impostos que lhes eram cobrados, porque eles achavam que tinham de passar a ser parte da solução do problema e passarem a contribuir de uma forma mais ativa para a solução dos problemas sociais e o agudizar das diferenças sociais provocadas pela Covid-19. Outro exemplo de inovação social é o programa Gulbenkian, Parcerias para o Desenvolvimento. Em 2020, a Gulbenkian lançou um programa de residência artística em Portugal. E, foram selecionadas 2 senhoras moçambicanas, ceramistas, que é no caso da... a Reinata e a Amiad. Elas foram selecionadas porque, primeiro, a sua cerâmica, elas traduziam, imprimiam nas suas cerâmicas traços da cultura e do saber tradicional moçambicano. E, por outro lado, porque eram mulheres. E, em terceiro lugar, porque eram de idade mais avançada. Então, a inovação social também passa pelo afinamento dos nossos critérios de escolha. Ou seja, é criar a inclusão social, criar a inclusão social a partir da desinclusão, ou seja, da exclusão. Eu vou criar uma bolsa na CBS. Então, eu vou ver quem é que geralmente é excluído da formação acadêmica superior. É a mulher, de classes sociais mais vulneráveis. Então, vamos tentar afinar estes desempregados de longa duração, com idades superiores a 50 anos. Então, vamos tentar afinar os critérios de inclusão, tendo em conta o perfil que constitui o maior grupo de excludentes das medidas organizacionais, tal como das políticas públicas. A inovação social, portanto, ela pode ser também compreendida como a capacidade de resiliência das comunidades dos países europeus, num sentido proativo, de forma a contornar as crises econômicas. Nós vamos ver que a União Europeia apoiou-se na inovação social a partir de 2013 como uma forma de financiar as suas políticas públicas para o desenvolvimento regional, para a educação, formação profissional, através de vários programas, como o Fundo de Desenvolvimento Regional, FDR, Horizon 2020. Então, a inovação social, mais do que um conceito abstrato, ela é uma agenda de desenvolvimento público na Europa a partir de 2013. Apesar das divergências verificadas, o conceito de inovação social, ela pressupunha mudança nas práticas, com vista a melhorar a qualidade da vida das pessoas, que é um conceito de inovação que passa pelas áreas social, cultural e política. A partir deste ano, o Teatro Dona Maria II em Portugal começou a levar as suas atuações para cidades mais pequenas e deslocadas de Portugal, como uma forma de massificar o acesso à cultura e à obra artística de qualidade. Então, aí o que nós vimos? É uma inovação social que passa pela mudança, pela alteração de quê? Do procedimento. O teatro, as pessoas já não vão ao teatro, é o teatro que vai às pessoas, é por isso que é inovadora. A indução intencional por certos atores ou constelação de uma maneira alvo com o objetivo de satisfazer ou de responder às necessidades de um conjunto de pessoas. Então, nós podemos dizer, então, que a inovação social, ela remete para novas ideias e que criam valor acrescentado
Por quê? Porque elas incluem, elas empoderam, elas desconstroem, fazem-nos pensar e a repensar o nosso papel enquanto agente transformador na sociedade. A inovação social, ela estabelece conexões com o conceito de empresa social e empreendedorismo social. Vou vos apresentar depois um modelo da Danone, né, no Bangladesh, em que vai ser ele, o Yunus vai vos falar muito, pronto, embora seja em inglês, mas eu traduzo-vos, porque é uma coisa muito simples, ele traduz o conceito de empresa social, e o professor Lourenço também está aqui e pode dar uma chega. Então, inovação pode ser tanto uma novidade como um melhoramento, o que não quer dizer que tenha de ser liderado por nós. Ela assenta também na ideia da efetividade e da sustentabilidade. Ela pode ser, então, portanto, uma ideia, uma peça de legislação. A partir deste ano, na Espanha, as mulheres que sofrem de dores crônicas no período menstrual podem ficar em casa até 3 dias ao mês sem terem os seus dias cortados. Isso é uma inovação social em termos legislativos. Eu vou vos falar um bocadinho sobre este programa, o Ocupas. O Ocupas começou por ser um movimento social na década de 60, eclodiu na Alemanha, e que tinha como pressuposto o reaproveitamento de edifícios abandonados, sejam eles públicos ou privados, para efeitos de construção de escolas artísticas, associações ou apenas realojamento de pessoas sem casa, sem teto. E isso faz todo sentido a partir do momento que os países, sobretudo da Europa, estão a enfrentar um problema seríssimo com a dificuldade de acesso à habitação. Então, o Ocupas afirmou-se enquanto um movimento social reivindicativo dos direitos sociais em termos do direito à habitação, reapropriando-se destes espaços e transformando-os em espaços quer de alojamento, quer de residências artísticas. No caso da Alemanha, da Dinamarca e da Holanda, o movimento sedimentou e deu seus frutos, como, por exemplo, este museu que eu vos apresento, é um dos museus mais visitados na Alemanha, a par de outros de arte contemporânea, arte antiga, enfim. Mas esse concorre, em termos de bilheteria, com outros museus de cartaz e muito mais antigos. Isso chama-nos a atenção para a questão do direito à habitação, a forma como um grupo de pessoas se utilizam para chamar atenção para o problema da habitação. Muitas das vezes a inovação social, pelo menos na primeira fase, ela é incompreendida e é denominada de vandalismo. Por exemplo, isso aconteceu com o movimento Ocupas, aconteceu também com o movimento das hortas urbanas, que começou nos anos 90 nos Estados Unidos, onde a comunidades afro, com dificuldade de comprar alimentos, pensou, se eu não tenho um quintal lá em casa para plantar e na rua tem os canteiros, por que eu não vou plantar os canteiros? E começaram a plantar os canteiros. Só que constituíram alvo de multas, foram repreendidos pela polícia, pela Câmara Municipal. Quando aquilo tomou dimensão, onde os bairros todos começaram a exigir o direito de ter acesso aos canteiros públicos para efeitos de produção de comida, isso tornou-se um movimento mundial. Hoje, em Portugal, nós temos as câmaras municipais a cederem gratuitamente parte dos seus terrenos baldios para efeitos da criação de hortas particulares, hortas urbanas particulares. Então, ou seja, num primeiro momento, o que era vandalismo, hoje tornou-se numa política pública para o urbanismo das cidades europeias. Eu aconselho-vos ainda também a ler o Guia da Inovação Social da União Europeia, ou seja, lá nós temos o conjunto de conceitos politicamente aceites na orientação das políticas públicas, como também fontes de financiamento definidas para cada área e depois os tipos de programas que atualmente vêm sendo desenvolvidos na Europa em termos de inovação social. O que, não me impede que fale-vos que as principais áreas são formação à distância, empreendedorismo, qualificação informática no âmbito da programação, etc.
Então, nós vimos, segundo o NOIA, a mudança ao nível do processo, produto, da organização e do financiamento requer que se negocie novos relacionamentos com os stakeholders nos territórios onde estão inseridos. Portanto, o European Social Innovation é uma agenda da União Europeia criada em 2013 e que deu origem ao Portugal de Inovação Social em 2014, ou seja, a milhões de euros destinados ao Portugal de Inovação Social. O que eu posso vos dizer em termos do Portugal de Inovação Social? Que é um programa que, apesar de ter sido criado em 2014, ainda está numa fase muito precoce de implementação. Foram financiados alguns projetos, mas, entretanto, não foram feitas a avaliação de impactos desses projetos, ou seja, eu não sei até que ponto esses projetos alcançaram os indicadores que estavam previstos, de forma que a inovação social possa ser futuramente um modelo sustentável de financiamento nos serviços públicos. Pronto, é preciso realmente esperar mais algum tempo, se calhar, para termos acesso a esses relatórios. Nós vimos que, em termos da inovação social, ela então veio inovar a forma de investimento e de criação de negócios, a partir do momento em que ela vem nos trazer a ideia de que qualquer um pode ter o seu negócio, mesmo não tendo capital. Por quê? Porque existem as possibilidades de candidaturas a projetos, a financiamentos, inclusive a fundo perdido, no âmbito da inovação social da União Europeia. Existem as campanhas de crowdfunding, que, suportadas pela internet, nós obtemos, a partir de Portugal ou de Moçambique, financiamento de todas as partes do mundo, e temos também modalidades de investimento em Social Impact Bonds, ou seja, são investimentos feitos, investimentos que se fazem na proporção, na medida em que os indicadores são alcançados. Em termos de setores e áreas-chave da implementação de inovação social, como nós vimos, ela cobre tanto o setor público, nós vimos que no caso do público cabe o quê? Uma mudança de uma peça legislativa. No caso do setor não lucrativo, nós temos, por exemplo, o Banco Alimentar, que criou um sistema em que, servindo de ponte em grande escala, de transferência de alimentos a quem os tem, para quem dele precisa. E o setor privado, nós temos, por exemplo, os milionários que querem pagar mais impostos, mais do que aquele que é obrigado por lei, para poderem resolver o problema da desigualdade social. Então, nós vimos que a maior ação criativa ela está acontecendo além fronteiras, tanto no setor público como no privado, e abrange áreas diversas, como o comércio justo, e aqui entra no quê? Nas campanhas de prevenção do consumo desmensurado, ou seja, para a importância de se desenvolver campanhas de comércio racionado, de consumo racionado, ou consumo sustentável, o ensino à distância, aqui eu saúdo a CBS pelo seu brilhantismo e pelo pioneirismo na área do ensino à distância. Os hospitais, o que os hospitais, agora nós vimos que no caso de Gaza, ao ser bombardeada, os hospitais são o único sítio onde a população consegue água e algum pão. Então, os hospitais passam também a constituir um elemento agregador de inovação social. As hortas urbanas, como vos disse, dos anos 80, as hortas urbanas eram uma prática de vandalismo. Hoje é uma política pública do urbanismo em países em desenvolvimento. E depois a redução do lixo e a justiça restaurativa, tendo em conta que pequenos delitos que não envolvam crimes contra a vida possam ser resolvidos fora dos tribunais, acelerando, assim, o processo da decisão e com menos recurso. Então, nós vimos que a inovação social, ela assenta no uso intensivo de redes de distribuição, muitas das vezes suportadas pela internet, e pelas apps e pelas plataformas informáticas. Há uma diluição das fronteiras entre produção e consumo. Por exemplo, em países mais desenvolvidos, como Holanda, Suécia, é muito interessante que eu vou às lojas e com o meu frasco de sabonete líquido e apenas encho, eu só pago o conteúdo. Então, ou seja, com o objetivo de alcançar a sustentabilidade ambiental, vem se criando essa diluição da fronteira entre o produto e o consumo. Ou seja, eu não quero afirmar a investir tanto
tanta investigação no design de novos produtos, novas embalagens, porque eu quero ter produto biológico mais amigo de quem os consome e disponibilizá-lo ao preço mais acessível possível. Então, uma ênfase nas relações de colaboração, aqui entra o potencial para a consolidação de clusters, ou seja, a partir do momento em que essas redes stakeholders são estabilizadas, que possibilitam produzir novo conhecimento e novos projetos, essas redes acabam por elevar, consequentemente, o seu poder de constituição de novos clusters. E para não dizer que eu só falo e que não vos dou um desafio, eu iria, então, convosco resolver um pequeno exercício, que é, nós vimos que um dos problemas, e corrija-me que eu estou errada, existente em Moçambique é a desigualdade de gênero, como é em Portugal também, pronto, é um problema mundial. Então, eu pergunto-vos, que medidas poderiam ser implementadas para combater a desigualdade de gênero em Moçambique, tendo em conta aquilo que nós vimos até agora? E eu vou convidar a Adelaide. A Adelaide é uma aluna muito atenta e ela vai me dizer. Se ela não diz, então o que nós podemos fazer? Em termos de combate à desigualdade de gênero, nós vimos que ao nível do poder público, do Estado, o que o Estado pode fazer? Criar peças legislativas que promovem a igualdade de direitos, sobretudo, por exemplo, no exercício da parentalidade. A partir do momento em que coloca a obrigatoriedade do homem só gozar 15 dias de licença de paternidade e 45 dias a mulher, a partir do momento em que ele diz que o casal é livre de decidir quantos dias quer ficar com a criança, ou se o homem fica os 60 dias, os 90, e a mulher fique menos, isso vai facilitar vai ajudar com que a mulher seja melhor aceita no mercado de trabalho. Porque quando vamos a uma entrevista e perguntam-nos, gostava de ser mãe? Sim, gostava. Somos, enfim, descartadas logo na entrevista. Então, a partir do momento em que homem e mulher ou gozar dos mesmos benefícios em termos de apoio à parentalidade, isso vai ajudar no combate à desigualdade de gênero. Em termos do setor privado, o que o privado pode fazer? É realmente fortalecer dentro do processo decisório a importância dos recursos humanos contratarem mulheres, estando ou não em idade fértil, porque elas são dedicadas, são empenhadas, e a consolidação de políticas empresariais amiga da família é importante não só para a empresa, em termos de responsabilidade social e ganho de marca, mas como é importante também para a sociedade, por ter uma sociedade mais inclusiva e crianças mais felizes e mais próximas da família. Em termos do setor não lucrativo, o que as ONGs poderiam fazer? Fortalecer, trabalhar em medidas que impeçam o abandono escolar precoce por parte das meninas e raparigas de Moçambique, investindo na sua formação humana, profissional e tecnológica. Depois, qual seria o papel do setor público, do setor privado e não lucrativo? Nós vimos. E o que a sociedade ganha com a igualdade de gênero e de oportunidades? Nós vimos, por exemplo, que os países mais felizes do mundo são países onde o nível de desigualdade de gênero e salarial são menores. Eu vou vos apresentar o caso da Danone, que vai, para finalizar, que vai vos trazer muito, e vai finalizar essa nossa ideia no sentido da transformação que o direito de propriedade trouxe com o fortalecimento das agendas de inovação social. Ele está em inglês, mas eu, entretanto, quem não perceber, depois fazemos uma breve discussão e irão perceber do que se trata. Eu penso que alguns de vós já conhecem o Graham Danone, do Bangladesh. Ainda não estão a ver, só um minuto. Company and yoga. We created a joint venture company with Danone. Danone is the food company, which is the water company, and
yogurt company, you have Danone yogurt, everybody likes. So this is called Grameen Danone Company in Bangladesh. I met the chairman of Danone in a chance meeting, and we were discussing, and I suggested to him, why don't we create a Grameen Danone Company in Bangladesh? He said, to do what? I said, to produce yogurt. You said your yogurt is very delicious. I said, for a special purpose. We can produce yogurt to address the problem of malnutrition among the children of Bangladesh. We take all the micronutrients which are missing in the children, put it in the yogurt, and make it very cheap so that the poorest children can afford it and eat it. There are millions and millions of children in Bangladesh who are malnourished. Experts tell us that if a child eats 2 cups of these yogurts per week and does it over a year, he or she will regain the full health. He said, I agree. He shook hands and he said, I agree. I said, I have not finished yet. I said, it will be a social business. He said, what is a social business? I explained to him, in this business, social business, you can invest, but you cannot take any dividend. You can take all your investment back, recoup all your money, but after you have taken back the last penny, it stops. Company continues to earn profit, but it is not your profit. It's company's profit. Company continues to expand and reach out to more children because it is driven by the social objective. He again shook hands, he said, I agree. This time I thought he doesn't understand my English. But later on I exchanged emails explaining everything. I said, please confirm if we understand each other. He gladly sent me back. He said, I understood every word of it. Let's go ahead and do it. And we created that company. We are selling that yogurt now in Bangladesh. She gets a batch of supplies from the Grameen Danone factory, and then she sells it in the village. We have a special program for beggars. So she might be a member of that group that as a beggar, she joined Grameen Bank to take a loan and start the business. Instead of begging around, now she sells around. So it's a transformation by itself. This particular job, selling yogurt, came in very handy. She knows the families all around the place. She knows where she can sell this stuff. And people support her because she used to beg. Now she's selling something. So this is good for everybody. If this becomes successful in this cluster of villages, then all we have to do is to repeat this all over Bangladesh. Because as once if you put it in a business format, then the sky's the limit. You can expand it as many ways as you want, because once you get the engine started, it never stops. It runs by its own steam. And that's where the difference between charity and a social business. In charity, when you give the money, it goes away. It never comes back. So charity dollar has only one life. If you use it, it's done. But if you can define this or design this into a social business, then suddenly that social business dollar has endless life because it recycles, it starts moving back and forth again and again. So you touch many more lives and it continues ever and ever. Então, o que o vídeo nos mostra? Que no caso do Grêmio Danone foi um projeto. O Yunus é um ex-prêmio, é um prêmio Nobel da Economia que trouxe e fundou esse conceito de economia social. Ele teve um encontro com o chairman da Danone e disse, olha, eu tenho uma proposta para fazer, porque os seus iogurtes são muito bons. E temos um problema muito sério no Bangladesh com a subnutrição infantil.
Então, vamos fazer o seguinte, você vai produzir os seus iogurtes em Bangladesh a um preço muito baixinho, para que as crianças possam consumi-lo. Nós vamos enriquecê-lo com os nutrientes que lhes fazem falta, como B12, etc. Você vai contribuir para o saneamento de um problema social, que é a mortalidade infantil por subnutrição. E ele disse, ok, mas o Yunus disse ao Schaeffer, o Dier da Danone, ele não deve ter percebido o meu inglês, porque eu disse que ele vai fazer um investimento social e ele o quer. Então, em que se baseia o negócio social? A Danone deu capital, investiu na criação da infraestrutura para a produção dos iogurtes, toda a patente para a produção dos iogurtes, mas a partir do momento em que o negócio já tinha capacidade de pagar a Danone o investimento inicial, a Danone perdia qualquer direito de propriedade sobre a grama Danone Bangladesh. Então, ele vem dizer que no negócio social não existe dividendos, ou seja, o vínculo entre o empresário e o negócio termina quando o negócio começa a andar por si só e a gerar receita para alimentar-se a si só. Então, nós vimos que a motivação inicial foi realmente criar um problema social, que era alimentos enriquecidos, que contribuíssem para o evitamento, o saneamento da mortalidade infantil, por outro lado, para a empregabilidade feminina, porque quem são as bagageiras, as entregadoras do iogurte, ou seja, as vendedoras, são mulheres que na altura não tinham sequer o seu saco térmico, mas que foram comprados com dinheiro emprestado pela Grameen Bank, também do Yunus, etc. Enfim, essa é uma pequena contribuição que eu queria hoje vos trazer sobre a inovação social. Eu espero não vos ter cansado demasiado e pronto, e espero partilhar convosco outros trabalhos futuros. Convido-vos a ler também um artigo que eu publiquei conjuntamente com outros colegas de Espanha e da Itália sobre inovação social, que é How Social Innovation Changes the Futures, e eu depois partilho-vos esse PDF, no caso de quererem ler e aprofundar melhor este estudo comparado da inovação social entre Espanha, Itália e Portugal. Um bem-aja a todos e fico à vossa disposição para o esclarecimento de alguma dúvida. Obrigada. Muito obrigada, professora. Como sempre, foi um show de conhecimento. Percebemos aqui que a partir da inovação social é possível, né, de forma criativa, criar soluções inovadoras para a resolução de problemas que algum país, alguma sociedade possa estar aqui a enfrentar. Desta forma, eu queria abrir a sessão de perguntas, dúvidas, esclarecimentos para a nossa plateia. Alguém teria alguma dúvida, colegas, professores que estão presentes? Sim, professor Groff. A palavra é sua. Tá certo, muito obrigado pela palavra. Meu nome é Milton Gove, falo da Universidade Metodista Unida de Moçambique. Na verdade, eu gostei muito da apresentação da professora e vem despertar interesse ou uma necessidade de virarmos a atenção para certos elementos que, na verdade, passam por despercebidos, ou seja, ignoramos o óbvio em algum momento. Bom, eu primeiro queria dizer que para o caso de Moçambique, por fazer parte de países subdesenvolvidos, ainda enfrentamos desafios da inserção, primeiro, da mulher para certos setores ou certas atividades. É verdade que a legislação, em algum momento, vem a tentar conciliar esta realidade. Se formos a ver atualmente, já temos a promoção de mais bolsas para as mulheres poderem estudar e se formarem, para haver um equilíbrio
da atenção, quer para o feminino, assim como para o masculino, para ver a igualdade de gênero. Mas ainda temos o desafio da alfabetização tecnológica, porque se formos a ver, a professora dizia muito bem que a inovação, ela pode andar distante das tecnologias, mas quando abraçar as tecnologias, tem a possibilidade de se efetivar melhor. Talvez a questão que eu poderia colocar a professora Mônica, no final, esteve a dizer que fez um estudo comparado com Portugal, Espanha, etc., mas eu queria entender se consegue encontrar alguns desafios específicos para a África, no sentido da inserção da mulher nesta alfabetização tecnológica e talvez também procurar entender como é que nós podemos sair disto. Se para fazer esta inovação, em algum momento precisamos de recursos, e esta é uma inovação que não visa necessariamente ganhar lucro enquanto estamos numa comunidade ou numa realidade em que a prioridade é ter um certo rendimento. Obrigado. Realmente fiquei sem palavras. Realmente, o professor fez uma pergunta seríssima, que é do tipo... temos uma visão muito eurocêntrica, que nós, na Europa, é que vamos ditar as inovações para a África e para a Ásia, e muitas das vezes aquilo que propomos, aquilo que é bom para nós e que funciona aqui, não funciona aí. Só que, em termos de história europeia, o que nós sabemos da história? É que as mulheres lutaram, foram às ruas e lutaram pelos seus direitos. As mulheres lutaram para o direito ao voto, e isso é um direito que depois as mulheres de todo mundo passaram a gozar dele, incluindo o Brasil e a África. As mulheres foram à rua para exigir o direito de manutenção dos seus corpos, principalmente nos Estados Unidos, porque quando viram que era a indústria médica e cirúrgica a fazerem a retirada total das mamas em casos de câncer de mama, e elas foram às ruas exigirem a recomposição das mamas. Então, o que nós notamos? Que em termos de Europa, de países desenvolvidos, Europa e Estados Unidos, as mulheres juntaram-se em movimentos sociais fortes e foram às ruas lutar. E isso agora nós vimos nos tempos atuais, parece que a técnica é a mesma. Nós não vimos agora no Irão as meninas que vão às ruas para exigirem, não é só andarem sem véu, é o abaixo a um sistema totalitário que suprime os direitos da mulher e das minorias, e o direito da afirmação individual no Irão. Então, eu penso que, primeiro, mesmo em África, sim, eu penso que primeiro tem que se passar por uma questão da mudança cultural. É as mulheres terem essa percepção de que juntas elas podem mudar alguma coisa. E depois tentarem organizarem-se e fazerem parcerias com outras organizações já fortes no território moçambicano, universidades, setor não lucrativo, setor empresarial, empresas que vocês identificam, justamente como diz o professor Golf, é importante a questão da capitalização, da mobilização de recursos. Então, por isso que é importante aqui a participação do setor privado. Mas aí eu penso que tem que haver, por um lado, da parte das mulheres, essa consciência da importância da articulação entre elas para a luta e para a afirmação de direitos. E, por outro lado, os governos precisam ver que a garantia dos direitos da mulher não só vai lhe possibilitar ter uma população mais feliz, mais produtiva, como isso também vai lhe gerar ganho de imagem e reputação. E, no caso do Moçambique, é uma população subaproveitada, ou seja, são mais de 1 milhão de habitantes mulheres, são mais mulheres que homens, ou seja, é um capital humano a mobilizar. Eu penso que isso é uma oportunidade perdida para o governo moçambicano.
Pronto, eu peço desculpa se não respondi na plenitude a sua pergunta, muito complexa, que realmente a Mônica não conhece Moçambique, não pode saber aquilo que nós precisamos. Mas eu gostava de conhecer e de ter essa legitimidade no futuro para poder falar em nome de Moçambique. Deve conhecer mesmo, professora. O doutor Gove bateu palmas, deu a perceber que ficou satisfeito com a resposta da professora. Ainda bem. Alguém Fico queria mais mais alguma cansada. dúvida? Olha, Não tendo, eu poderia passar a palavra ao professor Lourenço. queria agradecer mais uma vez este show de bola. Para mim foi um grande festival de conhecimento. Mas não queria deixar de, como aluno da professora Mónica também, apresentar algumas questões que me parecem que, pelo menos para reflexão, nós, se continuarmos à espera do privado, se continuarmos à espera da administração pública, sem partir de nós qualquer tipo de iniciativa, a distância fica bem mais longe do que a meta. Este é um grande problema que temos. Eu, se perguntar à minha colega Adelaide quantas meninos convidou para assistir um webinar, este webinar, só para ter, as pessoas às vezes não têm ideia, um webinar deste dado por uma professora doutora de uma universidade, não custa entre menos de 5 a 10 mil dólares. E as pessoas que nós convidamos têm essa consciência e põem-nos, às vezes, muita dificuldade de negociar. Né? Com a professora Mônica foi diferente, porque ela sempre se prontificou. Então, repare se esta atividade que o Helder faz incansavelmente, noite e dia, de trazer webinars para a CBS, este é um trabalho que não se pode tirar o mérito, é do Helder dos Santos Malanga, né? Ele não se cansa, dá a impressão que corre nas veias do Helder que toda a gente tem que ir para a escola, toda a gente, quem não vai para a escola é marginal, né? Ele não se cansa, não sei se tem um trauma de infância, vais ter, mas não se cansa, é verdade, isto estou a dizer. Por outro lado, não vejo uma combinação de esforço, aquilo que nós podíamos chamar um ecossistema, de nós mesmos mobilizarmos, porque nós, se continuarmos à espera do Estado, das empresas, sem nós termos iniciativas, as empresas não sabem o que é que nós pensamos. E este é um grande problema que nós temos que fazer a nível das comunidades. Eu gostaria que, por exemplo, a professora Maria Pata está aí, que cada vez que se apresentasse, também se apresentasse com 10 amigas, 10 mulheres, não precisa trazer homens, traga mulheres. Gostaria que a Adelaide trouxesse 20. É gratuito, não se paga nada. Não é? Não sei se me estou a fazer entender. E eu gosto de ser objetivo. Né? Eu tive estas discussões a nível das empresas onde eu passei, e não foram poucas. Né? A professora Mónica Freitas não tem ideia, mas o meu assistente só tem 12º ano. E ele, onde eu vou, ele vai comigo. É o Elton, deve estar por aí. É o Elton, né? Elton Henrique Nhamado. Ele, o que eu quero dizer com isto? Eu acredito que puxando por ele vai ganhar sempre mais qualquer coisa. Não é? A inovação social não pode ser um decreto. Tem que passar primeiro por nós, né? Mobilizar, porque este conceito de stakeholders não se esgota. Os stakeholders, eles existem para dar a legitimidade reputacional ou retirarem. E isso é que acrescenta valor às organizações. Mas nós temos que perder, por exemplo, a professora Mónica Freitas referiu-se ao Estado, ao privado, não é?
Nós já vamos, não sei em quantos webinars, as pessoas não têm a dimensão do que é que a CBS, o Helder, oferece. Basta fazer 2 ou 3 resumos. Nós temos um artista plástico muito bom, que é o Naguib, em Moçambique. E ele, quando estudava, tinha que ir fazer os envios das provas na DHL. E quem é que estava na DHL? Era um indivíduo que eu conheci muito bem, que era Lourenço. E de tantas em tantas provas que ele mandava para a França, oferecia-me um quadro. Eu pegava o quadro e oferecia ao diretor da DHL. Não tinha noção, naquela altura, o que era um quadro de Naguib. Não sei se me estou a fazer entender. Significa que eu acho que as pessoas, nós também, nós mesmos, não somos capazes de perceber o que um webinar significa e como é que podemos oferecer às pessoas. Porque o webinar é gratuito. Então, se é verdade ou não, e eu gostaria, para terminar, gostaria de pôr essa questão à professora Mônica, nós estamos a fazer inovação social ou não? Se não estamos, diga-nos o que é preciso para fazermos inovação social, não é? Porque nós, a nossa componente, mesmo as discussões que tenho com o Helder só sabe oferecer bolsas, só sabe dar... É o Papa da CBS. Né? E pensa que tudo cai do céu. É verdade isso que eu lhe dizer. Agora eu sei a quem eu vou pedir meu aumento salarial, é o Helder. Estou a brincar. E então, era bom nós também percebermos, não sei se a Marta, a doutora Maria Pata, quer dizer alguma coisa, se o que é que, para depois passarmos para a professora Mônica, o que é que a professora Maria Pata acha ou acredita, para depois também perguntarmos ao Elton, se estamos ou não a fazer inovação social. Obrigado. Peço desculpas, professora, não estamos a ouvir. Não estamos a ouvir. Professora Maria Pata, não estamos a ouvir. Não está a ouvir. Está desligado o seu microfone. Está desligado o seu microfone. Pronto. Elton, estamos a fazer ou não inovação social? Elton deve ter adormecido, ele trabalha muito. Estou, professor, estou. Estavas a dormir ou estás na campanha? Estava atento na aula da professora doutora Mônica Freitas. E gostou? Foi um show de bola. Em primeiro lugar, quero agradecer à professora doutora Mônica Freitas pela aula e dizer que caminhamos para alcançar o I-Social, porque esse é o caminho da CBS e acredito que estamos no mesmo barco e que navegamos para chegar à meta em que todos almejamos, de um social aberto para a governança. Muito obrigado, professor. Não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa. A professora Maria tem o micro desligado, não consegue falar, não consegue ligar. Não faz mal, fica para a próxima vez. Professora, mantenha a pergunta, professora doutora Mônica Freitas. E gostaria também depois de ver isto desenvolvido nos seus testes, nos seus artigos, e dizer-nos assertivamente, olha, vocês não estão a fazer nada, o que estão a fazer é lixo. Também nós agora está contigo, já deve estar. Já pode falar, já vi que quer falar. Não, é que eu não conseguia. Primeiro quero agradecer, gostei imenso e achei que foi muito mesmo, muito produtivo a apresentação da doutora Mônica, da professora Mônica. É difícil um português elogiar um brasileiro. É? Muito prático Sabe também. Que a professora Mônica é brasileira? Lusa brasileira, professor. Lusa Pela brasileira. maneira de falar, pela maneira de falar, percebe-se logo. Okay. Achei que Mal.
Não, mas fala muito bem já o português, nesse aspecto, sim. É. Creio, quer dizer, que o aspecto prático e o facto de cada um perceber que pode começar a trabalhar nesta área, claro, com orientação, e também gostei do facto de falar que através de parcerias é possível avançarmos, portanto acho que isso vai tirar o medo a muitos de nós, não é? E acho que há um mundo de possibilidades de intervenção nesta área e, portanto, acho que dinamizou e influenciou muito toda a Assembleia para que podemos começar a dar passos neste sentido, que acho que é de longe o mais importante, não é? Agora o como penso que através das parcerias será uma das maneiras, não é? Não sei se alguém quer mais acrescentar alguma coisa. Eu gostaria de dar a palavra a todos. E agradecer à CBS também. Obrigado. Todos os webinars fabulosos que têm. O Helder e a Adelaide. Tinha feito bastante. Não sei se há alguma questão mais que queiram pôr a professora Mónica Freitas. Muito importante. Está a ver isto, Adelaide? Isto é que você tem que começar a fazer. Sim, não sei se... Sabe o que é que tem que fazer? Tem que convidar as pessoas a falar também, está a ver? Falar. Sim, fazemos. Não sei se consegue me ouvir. Sim, faz favor. Obrigado, muito obrigado. Está bem, muito obrigado. Primeiro, agradecer a apresentação da doutora Mônica, acho que foi muito exaustiva, algo que me fez lembrar do meu trabalho quando eu trabalho numa área cônica, que é a Reserva Especial de Minhoça, e eu trabalho com mulheres a fazer o programa da apicultura. Então, quando ela falou de agregar valores, vou dar um pequeno exemplo, que existe um campo onde as pessoas produzem mel de forma tradicional. Então, a instituição em que eu trabalho, sentamos junto à comunidade para agregar o valor ambiental e elevar o preço de mel. Não sei se posso mostrar aí, este aqui. Ah, ok, ótimo. Uhum. Sim, então. Deixa-me interromper. Eu não vi o rótulo, eu não sei se esse rótulo vem agregado. Helder, Helder, viu? Ok. E está lembrado da exposição que fez ali da Madeira? Sim. Aí na CBS, está lembrado? Então, estas iniciativas, nós devemos ter na escola esta amostra do mel, ter no seu hábito, para as pessoas, quando forem os alunos, as palestras e as visitas que fazem, nós sermos o espaço de marketing destas ideias, sobretudo destas iniciativas que eu considero, para mim, mais importantes que as grandes empresas. Não sei se concordar, é pedir a ele logo 50 frascos de borla para pormos lá como exposição. Sem nenhum problema. Então, a ideia nesse contexto foi agregar mais valores na rotulação do próprio mel e parar que a população fizesse abate de árvores. Então, como resolver esse problema? Sentamos junto à nossa comunidade e fornecemos colmeias. Quer dizer, agora já temos mais colmeias a produziram mel sem fazer o abate da árvore. E o preço do mel acabou subindo e as famílias têm mais dinheiro fazendo a sustentabilidade ambiental. Então, foi uma das aulas quando a doutora Mônica falava de agregar valores, mas com a questão ambiental, né? É um dos palpites muito importantes. Então, esse era o meu comentário. A doutora Mônica acha que está a fazer ou não inovação social e acha que pode acrescentar maior inovação social à CBS, dando as aulas ou os webinars que está a dar. Porque repare quem é a professora Mônica antes do 5G e depois do 5G. Antes do 5G, a professora Mônica teria maior dificuldade de dar uma aula. Em África, sim. Não porque ou até no Brasil. Dar uma aula, deixa a África. Ok. Nós somos africanos.
Nós estamos num mundo de conhecimento. Um mundo global, claro. Um mundo de conhecimento. Então, antes do 5G, a professora Mônica teria, eu repito, maior dificuldade em dar uma aula para qualquer parte do mundo. Tinha que pedir autorização ao reitor para fazer a viagem, tinha que garantir a logística. Significa que esta plataforma, ou estas plataformas que surgem a partir do 5G, dão-nos ou não nos dão espaço para tornarmos, agora registre isto, de centro de custo para centro de sustentabilidade, de centro de partilha para centro de conectividade. Não é isso que se passa. Muito obrigado, já não faço mais perguntas. Bem-aja ao professor Lourenço pelas perguntas e também a pergunta do colega João Napuanga. Eu peço desculpas, vocês corrigem-me se eu estiver errado. Pronto. As perguntas são todas muito complexas. Eu vou tentar, com meu humilde conhecimento, tentar chegar lá e ver se realmente eu consegui perceber bem. Em relação à questão do professor Lourenço, o que eu penso é que o trabalho que a CBS faz, ou seja, o webinar é uma inovação social na medida em que possibilita pessoas a quem em outros meios não poderia aceder a conferências de professores internacionais da Europa, do Brasil, dos Estados Unidos, ou seja, disponibiliza esse conhecimento gratuitamente. Tá, eu não sou nenhuma Tel Roots, mas pronto, vale o que vale. Então, possibilita o acesso do conhecimento de expertos das várias partes do mundo a título gratuito, pro bono. Eu acho que isso é inovação social, ou seja, a partir do momento em que possibilita o acesso à informação mais recente de forma gratuita, sobretudo àqueles que de outra forma não teriam como acedê-la, porque não podem vir à Europa, não podem ir ao Brasil, não podem ir à América, é inovação social. Agora, o professor fez uma segunda pergunta, como escalonar, ou seja, como tornar isso um negócio? Então, nós vamos ver isso durante o nosso curso em inovação social, ou na disciplina de inovação social, é que a inovação social ela tem várias fases. Uma é a ideia, ou seja, eu tenho um problema e tenho que resolver o problema. Então, nós temos um problema que é tornar os webinars numa solução de mercado, ou seja, em algo que gere receitas. Como que nós podemos fazer isso? Então, primeiro temos uma ideia, depois vamos criar um protótipo. O que é que nós estamos ver que numa sociedade de internet, uma sociedade que está ávida por conhecimento todo partidozinho, que é só degustar, só comer, ninguém quer pensar nada, ninguém quer ouvir mais do que 3 minutos de alguma coisa, mesmo que seja uma coisa importante para o seu dia a dia, a pessoa não quer perder muito tempo, mais que 3 minutos. Então, eu acho que nós temos, então, a ideia de negócio, que é transformar o conhecimento online num conhecimento, numa ideia de negócio. A segunda fase, que é a ideia do protótipo, ou seja, o nosso protótipo, eu acho que deveria passar por um tipo de formação subdividida em vídeos muito curtos, sei lá, de 3, no máximo 5 minutos. Hoje vamos falar sobre liderança de pessoas. Então, vídeos no máximo 5 minutos, disponibilizados com alguma regularidade, sei lá, toda quinta-feira, àquela hora, na plataforma habitual da CBS ou através do TikTok, etc. Depois, e também que o fato de estar na internet vai ajudar-nos a ter escalonamento. Aí, ao ser, sei lá, viral, temos o financiamento dos youtubers, do YouTube não sei o quê, ou podemos, então, vender a nossa formação subdividida em pequenos módulos a empresas, sei lá, ou ao governo de Moçambique. Vamos dar formação em igualdade de gênero. Então, vamos capacitar com pequenos vídeos do que é igualdade de gênero, como se promove, quais são os benefícios e como se mede os impactos. Com essa regularidade e a partir das mais variadas plataformas. Ou não, ou através de uma app criada apenas para nós. Porque depois, na última fase, seria o benchmarking. Ou seja, a própria universidade
a própria CBS, com os nossos alunos, poderíamos criar o benchmark, ou outros alunos de outras universidades, dentro e fora de Moçambique, poderiam fazer o benchmark, e isso também iria aumentar o ganho de imagem e reputação da nossa metodologia. Então, eu penso que estamos num bom caminho, mas eu acho que a aposta em vídeos mais curtos e direcionados, se calhar, às empresas específicas ou a entidades específicas, e isso iria ajudar-nos a obter recursos, a escalonar, quer dizer, a atingir vários mercados e vários setores, e depois, num curto, médio espaço de tempo, tornarmos uma ferramenta de benchmarking para a área dos negócios e das ciências sociais. Em relação ao João, eu acho que o Ministério da Economia de Moçambique está a perder uma grande oportunidade, porque poderia-se criar um selo amigo do ambiente, amigo da comunidade do ambiente. Isso iria aumentar, porque em Portugal fizemos uma campanha parecida, que é a campanha do Compra o que é Nosso. Então, os agricultores e apicultores e pecuaristas associaram-se a essa campanha, onde, como uma forma de fazer uma competição mais justa, como uma forma de alertar a população, para influenciar a população local em Portugal para consumir aquilo que nós produzimos, ao invés de comprar o que vem de Espanha e de outros países, porque isso que vem de fora, primeiro, não faz parte do espírito nacionalista, porque não estamos a consumir aquilo que é nosso. Depois, vem com vem com uma carga de poluição acrescida devido aos transportes. E depois, se compramos algo de fora, não está a criar receita para quem que deve, que é para a comunidade deste país, que paga segurança social, saúde, educação. Então, eu acho que o projeto do João é belíssimo, e que eu acho que, para ter essa escala e tornar-se benchmarking, deve ter um apoio das instâncias governamentais, no sentido da criação de um selo, da criação do suporte. Eu acho que até a CBS também pode ajudar isso, que é, conjuntamente com o governo, criar um plano de internacionalização deste produto. E pronto, eu acho para que haja realmente uma valorização do produto além fronteiras. Eu não sei se respondi às vossas questões, mas pronto. Fico à espera que me digam em que mais eu poderia ajudar, e enfim. Professor Lourenço, diga, o que eu disse faz sentido ou não? Completamente, estou de acordo, estou de acordo. Estou de acordo. Já viu colocar a Mônica Freitas a falar 5 minutos? Vai ser uma tarefa muito difícil. Nós estamos, como sabe, nós agora estamos com uma ligação, uma conectividade com o Brasil, e que eles vão mostrar que o futuro é exatamente aquilo que a professora Mônica disse. Cursos de curta duração, 5, 7 minutos, e eles é que fizeram o nosso avatar para nos mostrar como é que podem ajudar. Então, no dia 30 de novembro, nós vamos ter uma aula prática sobre fazer cursos de curta duração, e para termos sempre no nosso site, na nossa escola. Portanto, estamos a caminho, nós estamos a caminho. E orgulhamos por isso, por ser uma escola que tem este projeto desde 2012, mas e é preciso que se diga que não temos ainda nenhum financiamento, nem da parte do Estado, nem da parte das empresas. Portanto, não tem sido fácil. As pessoas não têm ideia, mais ou menos, quais são os custos fixos para ter a CBS. Mas vamos, acreditamos naquilo que estamos a fazer. Muito obrigado. Não sei se há mais alguma questão. Obrigada, professor. Diga. Muito obrigada pelo feedback. E também pela sugestão da professora Silvia Amara. Obrigada. Doutora Mônica, talvez eu queria não acrescentar algum valor aí acerca daquilo que acontece nas zonas mais recônditas. Eu acho que a questão da igualdade de gênero no Moçambique é um desafio,
quer para o privado, assim como para o Estado. Mas nas zonas mais recônditas é bonito porque em várias reuniões que eu passo na comunidade, a mulher tem a palavra, né? Ela é que domina o lar. Às vezes, quando ela diz uma coisa, é aquilo que é decidido na reunião. Então, de parabéns, acredito. Uhum. Mas Ok, também João. precisa dizer que nesses lugares estão, a minha casa que manda é a minha mulher. Sim, sim, sim. E a professora Mônica já sabe disso. Mas a gente não quer mandar só em casa, que a gente quer mandar fora de casa. Essa é a nossa Isso é que é luta. mais difícil. Porque fora de casa Em também casa tem eu não me importo que O mandem problema é que outros, fora de mas casa fora também tem outras mulheres, professora Mônica. eu quero sair do espectro doméstico. Não põe uma mulher a mandar só em casa. Ok. Ela tem competência para mandar fora. É preciso que Não, mentalizemos. fora tem mais mulheres, professora Mônica. É mais difícil. Então, Lá lá está esse pensamento machista. Enfim, obrigado, né? faz parte da vida lutar contra essas adversidades. É isso. Ai, ai. Bom, Olha, eu um queria bem-aja a todos, Adelaide, eu não sei, Sim, professor, eu queria pedir que todos ligassem as câmeras para tirarmos uma foto aqui. mesmo Para quem está de registrar aqui pijama, o- não é isso? Sim, É obrigatório. Há regras para se estar. Então não podemos estar de por pijama. favor, colegas, as câmeras. Eu estou a sorrir com Elta. Bom, Obrigado, muito Carlos Dias. obrigada a Carlos todos. Dias, a próxima vez tens que participar. Faz favor, não sabia que estavas aí. Obrigado. Às vezes prefiro ouvir mais que, pronto, quando houver alguma questão, sempre farei questão de participar, sem dúvida. Obrigado. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor. Bom, Obrigada a muito todos, obrigada a bem-aja. todos pela presença. Bem-aja, professora Mônica, é sempre um prazer tê-la conosco. Igualmente, Adelaide. Obrigada a todos pela presença. Até o próximo webinar. Ok, Tchau. bem-aja. Obrigado. Joaquim Soares, estás aí também? Tchau, Joaquim. Obrigado, professora. Obrigado por tudo. Obrigada por tudo, obrigada. O irrelevante e a conectividade e suas implicações no mundo corporativo e social. Para isso, vamos abordar a Cátedra 4G, 5G da Corporate Business School, CBS e a Escola Superior de Gestão Corporativa e Social, ISGCS, além de discutir a deslocalização, a smartphoneização e a smartphone globalização. A Cátedra 4G, 5G da CBS é uma iniciativa que busca estudar e disseminar o conhecimento sobre as tecnologias de quarta e quinta geração de redes móveis. Essas tecnologias têm revolucionado a forma como nos conectamos e impactado diretamente o mundo dos negócios. Com a velocidade e a capacidade de transmissão de dados cada vez maiores, surgem novas oportunidades e desafios para as empresas. A ISGCS, por sua vez, é uma instituição de ensino que tem como objetivo formar gestores capazes de lidar com os desafios do mundo corporativo e social. A conectividade é um dos temas centrais abordados pela escola, pois está intrinsecamente ligada à forma como as empresas se relacionam com seus clientes, parceiros e colaboradores. Um dos fenômenos que temos observado com o avanço da conectividade é a deslocalização. Com a possibilidade de trabalhar de qualquer lugar do mundo, muitas empresas têm optado por deslocalizar suas operações, buscando mão de obra mais barata ou talentos específicos em outros países. Isso traz benefícios, como a redução de custos, mas também desafios, como a gestão de equipes remotas e a adaptação a diferentes culturas. Outro aspecto importante é a smartphoneização, ou seja, a crescente dependência dos smartphones em nossas vidas. Esses dispositivos se tornaram verdadeiros assistentes pessoais, nos ajudando a realizar tarefas do dia a dia, como pagar contas, pedir comida ou chamar um carro. No entanto, essa dependência também traz desafios, como a necessidade de estar sempre conectado e a dificuldade de se desconectar em momentos de descanso. Por fim, temos a smartphone globalização,
que é a capacidade dos smartphones de conectar pessoas de diferentes partes do mundo. Com um simples toque na tela, podemos conversar com alguém do outro lado do planeta, compartilhar informações e até mesmo fazer negócios. Essa globalização traz oportunidades, como a expansão de mercados e a troca de conhecimentos, mas também desafios, como a barreira do idioma e a adaptação a diferentes culturas. Em resumo, a conectividade tem transformado o mundo dos negócios e a forma como nos relacionamos socialmente. Estes são alguns pontos a respeito deste assunto. Obrigado por consumir o nosso conteúdo. Até a próxima!